Intruso a bordo. Coração Dourado, História 1. Por Cristina Jade Martins, esse audiolivro foi criado usando vozes artificiais e ferramentas de texto para a fala. A capitã Jane Sky se arremessou por um corredor de sua nave, tão destruído que quase não existia mais, o campo de força de emergência, sua única proteção contra o espaço frio e extremamente radioativo do lado de fora. A batalha havia finalmente dado uma trégua, mas talvez fosse tarde demais. Ela se equilibrou como pôde e enfiou o coturno obstinadamente por um pedaço quebrado da parede para formar uma passagem. O brilho da nebulosa Coração Dourado agrediu seu rosto, infiltrando-se através do rasgo que cortava vários andares de sua nave, e afogou a frota de destroços ao seu redor em sua luz macabra, uma ameaça muda. Jenny inspirou e seguiu em frente. Aquela era a rota mais direta até o hangar na sala de máquinas e ela tinha mais medo do que ia encontrar lá do que tinha da morte no vácuo. Que diferença faz mais um corpo perdido nesse pedaço esquecido do espaço? Apertou o passo e se deslocou para um pedaço mais firme do corredor, suas solas ricocheteando no terreno instável, feito irregular pelos disparos de alguns minutos atrás. O ritmo de seus pés complementava as batidas frenéticas de seu coração, pulsando em seus ouvidos em uma súplica silenciosa. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. As portas do hangar se escancararam para deixá-la entrar. No canto mais distante do aposento, a última nave de combate da colônia celeste jazia, em frangalhos, seus pedaços ainda fumegando em um mau presságio. Quando inteira, a valia não cabia no hangar da Compass. Em vez disso, as duas deslizavam lado a lado como irmãs, trocando apenas recursos e passageiros entre si. O que haviam trazido para dentro era apenas o seu coração humano. A sala de comando, onde sobreviventes se abrigariam em caso de emergência. O resto estava flutuando em algum lugar ao redor da Coração Dourado. Os olhos de Jenny vasculharam a carcaça, mas não encontraram o que procuravam, e praguejando, ela amaldiçoou o tempo, o espaço e os Atka, que levavam sua tripulação embora. Seus mecânicos e engenheiros se acocoravam em meio aos droides médicos, mas, assim como ela, não estavam interessados na nave. Continuaram procurando. A capitã se precipitou, se agarrando a alguma esperança inútil de que seu amigo ainda estivesse vivo, o sangue correndo em seus ouvidos e impedindo que ela ouvisse a razão. Tan, seu co-capitão, segurou-a com firmeza pelos ombros para impedir que passasse. A Valiant era a nave dele, mas não tinha sido ele quem estivera na cadeira de comando quando o ataque acontecerá. Talvez, se tivesse sido. O frio rígido do braço metálico de Tan desceu em um arrepio pela coluna de Jane e se assentou, com um peso, em seu estômago. Ela procurou por consolo na expressão do outro, e ele sacudiu a cabeça dizendo-lhe sem dizer, você não vai querer ver isso. Tem matéria orgânica nos destroços, Jamie. Disse ele, seu tom dando a entender em quantos pedaços a matéria orgânica estava. 100 sobreviventes. Jenny ficou com um soluço engasgado na garganta. Eri. Os cabelos grisalhos e o rosto retangular, enquadrados nos aros dos antigos óculos de Jenny, flutuaram, queridos e amigáveis, em sua memória, e ela se forçou a empurrá-lo para o fundo de sua mente com um soco de pesar. Não pensaria nele agora. Ajeitou o uniforme empoeirado. Haveria tempo para luto mais tarde. Não estavam seguros ainda. A nave precisava de sua capitã. Deixem, Disse ela. Sua voz firme, suas mãos trêmulas esticando o uniforme em uma pose solene. Seus tripulantes se levantaram e olharam para ela. Os droides podem cuidar dos destroços e do tripulante. Temos assuntos mais urgentes. Todos os oficiais seniores para a sala de comando. Becca, Greg, vocês podem me contar enquanto caminhamos, qual é o estado do motor? Tan e Jenny começaram a abrir caminho pela Compass, imperiosamente defendendo um ao outro dos destroços, dobrando os corredores à sua vontade como se fossem uma única entidade, ou como se os pedaços de fiação e parede se envergonhassem ante a sua presença e quisessem reassumir seus postos. Greg e Becca, os dois chefes de maquinário, os seguiam de perto, manobrando menos graciosamente em seus encalços. O motor da Compass não está nada bom e o da Valiant não existe mais. Respondeu Greg, ajeitando os óculos de proteção na testa, o suor escorrendo sobre seu rosto por entre seus cabelos encaracolados e se misturando à poeira em uma pasta cinzenta.
Estava gordo e fora de forma, e acompanhar as passadas rápidas de Jenny e Tan estava alterando ainda mais sua respiração ofegante. Estamos sob luz. Perdemos a capacidade de deslizar por conta do último ataque e o motor de impulso subluz está a 60%. Becca, armas. Indagou Tan, praguejando. Becca sacudiu seus cabelos vermelhos demais de forma que sua cabeça parecia estar em chamas. As mais pesadas já eram. Só sobraram torpedos fracos de curta distância. Entre rebocar a Valiant para dentro e manter a integridade estrutural do casco esburacado da Compass, alguma coisa teve que ir, dessa vez foi a munição. Disse ela a contragosto, e adicionou com uma dose de sarcasmo. Ah, e temos sinalizadores de alerta também, se preferirem denunciar nossa posição e morrer mais rápido. Nossos punhos não dão mais socos, então. Murmurou Jenny com um sorriso sardônico e desprovido de humor. Não é um bom jeito de começar uma briga. Concordou Tan. A sala de comando já abrigava 3 tripulantes quando eles forçaram seu caminho por entre as portas defeituosas. Trisha, a pilota, estudava atentamente esquemáticas de voo e os saudou com um aceno de cabeça, sem levantar os olhos vermelhos e cansados de sua tarefa. Artímeda, o androide médico, não se incomodou em estar fisicamente presente. Seu software fitava fixamente a distância de um dos consoles com uma expressão vazia e Jenny sabia que ele estava poupando seu poder de processamento para controle dos droides remotos que ainda faziam seu trabalho no hangar e na ala médica. Maro simplesmente os aguardava, sentada sobre a mesa, e se levantou de um salto, parecendo especialmente azul e alien por se atrever a ter olhos grandes e emotivos em uma sala que se forçava a permanecer estoica. O quarteto tomou seus lugares eficientemente ao redor da mesa. Maro tomou a palma da capitã na sua por um instante, a pele negra se entrelaçando a cerulha em um aperto solidário. Jenny agradeceu com um aceno de cabeça, e soltando suas mãos para ajeitar o uniforme, tomou fôlego, recobrando a postura profissional. Tudo bem. Plano. Começou ela. Greg, Becca, o que conseguimos se diminuirmos o escopo do escudo externo e descobrirmos as áreas não essenciais para o estrito funcionamento da nave? Greg hesitou, estarrecido com as implicações da questão. Becca, oriunda da colônia celeste e mais acostumada a ter que fazer o impensável em emergências, se recuperou mais rapidamente. A gente conseguiria o motor subluz de volta à sua capacidade usual, Respondeu ela. Isso nos custaria 3 ou 4 laboratórios na lateral esquerda e metade dos aposentos pessoais da tripulação. Não deve haver muita gente lá, agora, mesmo. E viagem superluz? Indagou Tan. Sem escudo, só se quisermos comprometer ainda mais a integridade estrutural. Acautelou Greg. Mais possível? Insistiu Tan. Pulsos esparsos e curtos. Esclareceu Becca. A gente não vai vencer ninguém em corrida. Trisha? Inquiriu Jenny. Me derrotas que nos acobertem no caminho até a Coração Dourado. Trisha sentiu com a cabeça. Às costas de Jenny, Greg fez um barulho esganiçado no fundo da garganta, como um cachorro ferido, e Becca o acotovelou com um olhar irritado. Podemos seguir essa trilha iônica. A radiação das estrelas mais próximas da borda da nebulosa deve ser o suficiente para nos acobertar. Respondeu Trisha, traçando a rota com um dedo. Mas, Começou Greg, seu protesto morrendo antes de se formar totalmente. Quanto tempo de percurso? Cerca de 40 minutos. Estimou Trisha. 20 se conseguirmos usar esses pulsos erráticos do motor com mais precisão. Interpelou Maro, correndo em direção à porta. Vou ver o que consigo na sala de maquinário. Jenny assentiu com a cabeça. espere um minuto. Capitã. Capitães, Exclamou Greg, se corrigindo para incluir Tan em seu apelo. se entrarmos na Coração Dourado, as partes sem escudo não vão suportar o calor. Vamos acabar com um monte de metal derretido nesses lugares. Metade dos aposentos da tripulação, você disse? E 3 laboratórios? Perguntou ela a Becca. Ou 4. E os aposentos de vocês dois estão inclusos nessa. Disse Becca, apontando para Jenny e Tan. Bom, Greg, considerando que a outra opção é ficarmos no aberto e esperarmos ser mortos em combate, eu troco. Assentiu Jenny, colocando a mão sobre o ombro de Greg. Perco meus pertences, mas não perco mais nenhum tripulante hoje. Se certifique de passar os campos de força através das paredes para evitar convecção.
Não vamos derreter mais do que o necessário. Se fizermos isso, teremos algum efeito colateral desagradável além do estético? Bem, as paredes em algumas partes da nave são finas demais para aguentar reentradas atmosféricas sem escudo, ponderou Greg hesitantemente. Se algum dia quisermos pousar, estaremos em uma enrascada. A gente se preocupa com isso quando chegar lá, e vamos ter esperança de que a gente vai precisar discutir isso num futuro próximo, por favor. Disse Tan com um aceno de cabeça. No meio tempo, a gente podia ejetar aqui os compartimentos que seriam derretidos, espalhar eles entre os destroços da Valiant e ajudar a induzir a crença de que a gente está morto. Com sorte, talvez a gente até consiga pescar eles de volta depois e usar para reforçar nossas paredes. Quanto tempo vamos poder ficar na nebulosa? Becca e Greg se entreolharam. Algumas horas. Questionou Becca. De 10 a 12, talvez. Estimou Greg, pensando rápido. Depois disso a radiação começaria a se infiltrar pelos escudos. Não o suficiente para derreter a nave, mas o suficiente para nos causar uma morte prematura. Tan e Jane assentiram com a cabeça. Tan franziu a testa. É bom a gente já ter pensado em alguma coisa antes disso acontecer. Agora seria uma boa hora para um milagre, murmurou Jane baixinho, de modo que só Tan pudesse ouvi-la. Ele passou o braço metálico ao redor dos ombros da amiga e a espremeu em um abraço sólido. As chances de sobrevivência eram improváveis. A Compass era o que sobrara das duas grandes colônias humanas. Todos os outros habitantes haviam sido assassinados ou vendidos como escravos para as outras espécies hostis do setor. A nave de Jane não era nem sequer intimidante, era somente uma navezinha científica, despedaçada e órfã, lutando contra as estatísticas, desdentada e desarmada sem a nave de combate de Tan. Não havia ninguém em toda uma galáxia com que a tripulação da Compass pudesse contar em uma hora de necessidade. Cora Meirelles, no entanto, era uma daquelas anomalias que o universo não tinha como prever e precisava se rearranjar para compensar. Em uma tarde depois da escola resolveu acreditar que a Compass merecia coisa melhor e foi sob sua interferência que a história se moldou em algo que nunca havia sido antes. Cora Meirelles, aos 14 anos, foi a primeira pessoa a sair de seu universo, provando que, sim, era possível e que, não, eles não estavam sozinhos na existência. Naquele dia, não proferiu palavras de inspiração para gerações futuras, nem discursos grandiosos sobre grandes passos para a humanidade. Em vez disso, as estrelas piscaram para ela por entre vislumbres de outra realidade e isso foi a coisa mais poética que o silêncio do cosmos poderia ter lhe dito. Cora espalmou suas mãos na janela da cápsula, colando seu rosto jovem e redondo contra o vidro como uma criança, as emoções borboleteando, aflitas, em seu peito, tentando voar uma por sobre a outra. A Compass se aproximou para recolher a Valiant. Com o Eri ainda vivo e dentro dela. Cora soube naquele momento que havia alterado a história, em definitivo, e de maneira em que haveria consequências. Mordeu as costas da mão. Nunca tivera a intenção de se intrometer tanto e estava muito menos confiante em suas decisões agora do que quando deixará seu universo pela manhã. Não tinha ninguém para quem pudesse perguntar qual era o tamanho da burrada, para perguntar se podia fazer isso, se o universo em que estava agora ainda ia estar lá no dia seguinte. Não havia planejado direito. Ela tamborilou os dedos na escotilha impacientemente. Talvez estivesse fazendo uma tempestade em um copo d'água, só porque as coisas estavam diferentes, não significava que o destino tivesse se alterado para pior. Certo. Talvez a Compass ainda resolvesse, por livre e espontânea vontade, se enfiar na Coração Dourado e dessa vez eles tinham uma nave em condições melhores. E um telepata que iria ajudá-los a fazer escolhas diferentes no futuro. Tudo bem, isso criava algumas variáveis, mas só porque as coisas podiam dar muito errado daqui para frente não queria dizer que elas iam, certo? O presente era alterado para criar um futuro o tempo todo, e ninguém perdia a cabeça por isso. Cora tentou andar de um lado para o outro dentro da cápsula em sua preocupação e apenas deu com um joelho em um dos assentos. Ela se abaixou, massageando a patela com uma careta. Teria que encarar a verdade mais cedo ou mais tarde. Não tinha a mínima ideia do que estava fazendo e precisava de ajuda. A verdade era uma droga. Cora decidiu voltar a ignorar a verdade por um instante.
Não me olhe assim, desse jeito. Disse ela, baixinho, para ninguém em particular. Certamente não para sua companheira, que estivera inconsciente desde que a Valiant fora atacada. Talvez se dirigisse a seu reflexo, com seus cabelos longos desarranjados e suas unhas roídas, talvez nem tivesse percebido que falará alguma coisa. A escuridão do espaço fazia com que a transparência da janela se transformasse no interior iluminado. Estavam indo em uma direção perigosa. Se demorassem demais, a cápsula seria engolida pela nebulosa. Cora ponderou por um instante ser esmagada pela gravidade, congelada viva, despressurizada subitamente e então frita pela radiação. A imagem a deixou enjoada e em pânico, e ela suprimiu o impulso de bater com a cabeça na parede ou sacudir as mãos em um fibrilar agitado. Em vez disso, expirou fundo e tentou manter o controle que ainda tinha, convencendo-se a revisar os fatos. Eri ainda estava vivo. Ela o vira antes de sair da Valiant. Ela havia planejado chegar até ele antes de Jane Tan, mas a realidade não era a teoria. A Compass ainda estava inteira. Era possível que a Valiant não estivesse tão mal quanto poderia estar. Os outros tripulantes que iam morrer estavam todos a salvo. Ei, todos de todos! Não era nada mal, certo? Tinha quase certeza de que a tecnologia que a Valiant estivera testando, algum tipo de protótipo de teletransportes, estava inoperante e isso havia sido tanto uma dádiva quanto uma maldição, mas talvez ainda tivesse restado o suficiente entre os destroços para que a Compass conseguisse reconstruí-la. Isso lhes daria uma vantagem que não tinham antes, na outra linha temporal antes das alterações, e isso deixava Cora ansiosa, mas, afinal, não era isso que ela queria melhorar as coisas. Quando Cora se infiltrara na Valiant mais cedo naquele dia, tivera absoluta certeza de que ia conseguir. Havia se preparado, havia feito os cálculos com antecedência. Seu plano, ambicioso como havia sido, consistia em transitar sem problemas entre a Valiant e as cápsulas, salvar todos os tripulantes que Eri tivesse que ejetar, garantir que todos os tripulantes das duas naves estivessem seguros e vivos, sumir de volta a seu universo antes de ser notada. Supunha que 2 dos 4 objetivos fosse melhor que nada, mas isso ainda deixava um monte de pontas soltas para resolver. Como se estivesse aguardando a sua deixa, a mulher que jazia inconsciente no outro canto da cápsula se moveu e Cora foi trazida de volta à necessidade crescente de tirá-las de lá e levá-las a um lugar seguro. Um problema de cada vez. Linha do tempo alterada por Cora. Tempo presente. Os corredores mais próximos do hangar estavam abalados. Jane abriu caminho por eles, mesmo assim. A batalha havia finalmente dado uma trégua, mas talvez fosse tarde demais. O brilho da nebulosa coração dourado iluminou seu rosto escuro agressivamente, a luz se infiltrando por uma das janelas de sua nave como um clandestino. Do lado de fora, uma frota de destroços se estendia ao seu redor em uma ameaça muda. Jane apertou o passo, suas solas ricocheteando no terreno, feito irregular pelos disparos de alguns minutos atrás. O ritmo de seus pés complementava as batidas frenéticas de seu coração, pulsando em seus ouvidos com uma súplica silenciosa. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. As portas do hangar se escancararam para deixá-la entrar. No canto mais distante do aposento, os escombros da Valiant ainda fumegavam. Ao lado dos destroços, seus tripulantes se acocoravam junto a uma figura imóvel em um exotraje. Os droides médicos de Artimede voavam ao redor. Os passos de Jane estacaram e sua respiração se prendeu involuntariamente. Não devia ter deixado Eri ir nessa missão. Ele havia tagarelado a manhã inteira sobre ter um pressentimento estranho, sobre checar mais uma vez os protocolos de segurança. Ela devia tê-lo impedido. Ela devia ter proibido os outros tripulantes de irem com ele. Ela devia ter adiado o teste. Ela devia ter confinado todo mundo na área de carga para sempre. Ela devia. Tan, seu co-capitão, se voltou para ela, tranquilizando-a com um aceno de cabeça. Respira, Jane, foi só um susto. Disse ele. Suas mãos se pousaram sobre os ombros de Jane de forma tranquilizadora e ele então acrescentou em tom de piada. A nave talvez não tenha conserto, mas o imbecil que estava pilotando é duro de matar. Maldito telepata que prevê o futuro. Se não fosse por ele, a gente já teria morrido. Jane soltou o fôlego que estava segurando, seu peito arqueando. Estava tão aliviada que poderia chorar, mas não queria quebrar o decoro.
Conteve-se, seus olhos se voltando para seu tripulante, deitado sobre uma maca. O alívio foi substituído rapidamente por culpa. Haviam perdido outros tripulantes, ela teria que dispensá-los em funeral assim que as coisas acalmassem. Silenciosamente, ela praguejou, amaldiçoando o tempo, o espaço e os Atka, que levavam sua tripulação embora. Ei, Jenny, não morri ainda. Espero sinceramente que essa cara de enterro seja pela nave que eu quebrei. A voz veio abafada e distorcida pelo alto-falante do traje espacial, o rosto de Eri ainda encoberto enquanto a equipe lutava com os fechos emperrados do capacete e o suporte de vida temperamental. É a razão da minha cara de enterro, com certeza, Eri. Redarguiu Tan, erguendo um dedo de forma acusatória, uma curvatura levemente jocosa em seus lábios. Se algum dia a gente conseguir voltar a pagar alguém, pode apostar que vai sair do seu salário. Ah, não. Quer dizer que meu sonho de uma aposentadoria tranquila está morto, capitão? Lamentou Eri sarcasticamente quando as mãos dos tripulantes à sua volta escorregaram de seu capacete e ele foi acidentalmente catapultado para trás em sua maca. Jenny se permitiu um sorriso aguado. Bom, veja pelo lado bom, Eri, como piloto, você é um ótimo consultor. Mas o importante é, você está demitido. Jenny ergueu os 2 polegares em um gesto de aprovação e a risada de Eri ressonou do alto-falante no traje. Você não pode me demitir. Quem vai traduzir suas ideias para o Tan? Amaro, Sugeriu Jenny, com um olhar conspiratório para Tan. Tan fingiu pensar por um segundo. Acho que ele anda rendendo pouco, mesmo. Disse Tan com um sorriso enviesado, abraçando Jenny com o braço de carne. Está decidido, então. A gente larga o Eri no primeiro planeta habitável e mete o pé na tábua. O capacete se desprendeu com um ruído pressurizado, abafando o protesto pseudo-indignado de Eri, que mais uma vez foi arremessado para trás, abanando as mãos comicamente na tentativa de manter o equilíbrio. Ah, eu não sei, capitão. Disse Becca, se juntando à conversa com um sorriso brincalhão, espanando seus cabelos vermelhos do rosto. Ela acomodou o capacete de Eri embaixo do braço e se ajeitou em uma pose contemplativa. Ele é tão bonitinho. A gente não pode ficar com ele? Eri lançou a Becca um olhar traído, como quem diz até tu. Os droides médicos hesitaram. Capitães, estou experimentando um impasse com minha programação mais recente. Tenho permissão para levar o construtor agora ou seria indelicado de minha parte não aguardar fim da interação humana. Interveio Archimedes do alto-falante de um dos droides, soando extremamente confuso para uma inteligência artificial. Eri se sobressaltou, pego de surpresa ante a manifestação do único membro da nave cuja consciência não conseguia sentir, e se agarrou à irritação, retrucando por reflexo. Pelos pioneiros. Você é um androide médico. Se eu estivesse aqui sangrando até a morte, você ia esperar eles terminarem as piadinhas? Francamente. É o seu trabalho. O que você acha? Acho que se você estivesse sangrando até a morte ia tratar o médico da nave melhor, com certeza. Ofereceu Becca, com um olhar reprovador, se mobilizando para tranquilizar Arti. Voltou-se, então, para Tan, apontando Eri com um polegar. Mudei de ideia, capitão. Esse troço aí não presta, não. Pode jogar fora, mesmo, e acelerar com fé, que a gente não volta mais, não. Eri apertou a mão contra o peito, sua boca curvada em uma imitação exagerada de mágoa. Jenny abafou uma risada nas costas da mão. Seus amigos a olharam de soslaio, discretamente satisfeitos. Capitães. Interveio Greg. Seus olhos percorreram um dos monitores rapidamente, testa franzida em preocupação. Falava em um tom tão incerto que suas afirmações eram quase perguntas. Recuperamos uma cápsula? Uma das cápsulas de escape está vindo lentamente em nossa direção? O humor no hangar mudou instantaneamente. Todos os tripulantes no recinto se atropelaram para retomar seus postos imediatamente. Tan e Jenny trocaram olhares austeros. Eu estou bem, Arti. O atendimento médico pode esperar, Protestou Eri, se desvencilhando do droide médico. algum sobrevivente, Greg? Perguntou Jenny, seu tom urgente. Não há como saber. Os sistemas de suporte de vida estão funcionando, então há uma chance. Respondeu Greg, esperançoso. O que você acha, Eri? Eri fez uma careta e abriu a boca hesitantemente, como se tivesse mudado de ideia sobre o que ia dizer algumas vezes no meio do caminho. Não consigo sentir ninguém.
Disse ele, finalmente. As sobrancelhas de Ares se encontraram no meio da testa e ele pareceu desorientado por um instante. Por meses ele vinha sentindo uma mente estranha por entre seus colegas na Compass, mas nunca havia ninguém lá. A presença ia e vinha, como um viajante, e era quase uma velha conhecida sua a esta altura, aparecendo sempre em dias difíceis, como um trovão antes da tempestade. A presença estivera na Valiant mais cedo e fora assim que ele soubera que as coisas sairiam do controle, fora assim que se prevenira. Havia cogitado, com uma onda de pânico e euforia, que seus poderes telepáticos, resultados de um experimento científico, pudessem estar evoluindo para dotes premonitórios. Mas todos os testes tinham sido inconclusivos. Pensou com uma pontada de culpa nas duas baixas do dia, nos dois tripulantes mortos sob sua liderança que nunca veria novamente. Lançou um olhar furtivo a Greg, que tinha perdido a noiva e olhava para o monitor com avidez. Fez um esforço, mas não conseguia sentir suas mentes na cápsula, tampouco. Ares sacudiu a cabeça grisalha e arquivou seus sentimentos em um lugar onde pudesse examiná-los mais tarde. A cápsula está vazia, concluiu. Tan trocou olhares desconfiados com Jenny, uma expressão sombria em seu rosto. Prossigam com cautela, aconselhou o capitão a Becca e Greg. Não podemos nos dar o luxo de desperdiçar recursos, mas é muito estranho uma cápsula voltar sozinha e milagrosamente depois de uma batalha. Desconfiem de tudo antes de trazer para dentro. Sim, senhor. Greg e Becca trabalharam rápida e eficientemente. Sua equipe bem treinada e articulada fazendo todos os testes possíveis, de vazamentos de radiação a sobrecargas de sistemas. Por fim, apreensivamente mal se atrevendo a respirar, puxaram a cápsula para dentro. Ela se abriu com um chiado de despressurização e puderam constatar que estava, de fato, vazia. Das janelas dos aposentos de Jenny podia-se ver a nebulosa Coração Dourado em toda a sua glória, suas estrelas brilhando espetacularmente por entre o gás ionizado multicolorido, sua forma espiralando imponentemente. Estendia-se como um horizonte em tons que variavam do azul escaldante ao dourado solar. Era absolutamente linda. Na ausência da capitã, um segundo par de olhos perscrutava avidamente o monumento natural, suas mãos pressionadas contra o vidro como uma criança à vitrine de uma loja de brinquedos. Cora estava fazendo isso já havia um tempo, viajando pelos universos, se infiltrando na Compass. Não tempo suficiente para que deixasse de se maravilhar todas as vezes que se dava conta de que estava no espaço. Ou para que fosse capaz de ignorar que a gravidade de onde estava não era gravidade de verdade, mas estava fazendo isso havia tempo suficiente para que as tardes que passará sentada em frente à fenda em um terreno cheio de carrapatos, presa em seu universo, parecessem estar uma eternidade atrás de si. Ela observou silenciosamente o resgate à cápsula, agora vazia. Sabia que a Compass tinha poucos recursos e decidirá, sem muita certeza, que não importava mais que descobrissem sua presença. Esperava ter tomado a decisão certa. A mulher que compartilhara o pequeno veículo de escape com ela havia sido seu mais recente salvamento. Fazia meses que vinha retirando tripulantes da linha temporal minutos antes de sua morte. Quando pensava a respeito, havia sido bem-sucedida por um tempo impressionante antes que algo realmente desse errado, especialmente considerando que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Onde colocar essas pessoas, no entanto, havia sido outro problema. Cora era jovem e inexperiente, não burra. Ela conhecia a história da Compass bem o suficiente para saber que se mexesse muito com o arranjo das peças no tabuleiro, a chance de todo mundo morrer seria grande. Devolver os tripulantes à nave não era uma opção. Flashback. Havia demorado um tempo para explicar a Tommy, a mulher na cápsula, o que acontecerá e quase tivera que empurrá-la através do portal para convencê-la a se mover. De maneira geral, os tripulantes da Compass e da Valiant haviam reagido melhor do que o esperado enquanto ela lhes mostrava o novo mundo que seria a melhor opção para o seu assentamento e Tommy felizmente não fora a exceção. Talvez fosse a guerra constante, talvez tivesse relação com ter assistido o fim do mundo como o conheciam, ou talvez todos eles secretamente achassem que tinham morrido em seus respectivos acidentes e estivessem particularmente confusos com o pós-vida. Tommy, essa é a Terra. Cora lhe disse, as pernas pendendo por sobre a borda do edifício onde havia se sentado, ajeitando a mochila em seus ombros. O panorama à sua frente se estendia, magnífico e quase alien, algumas naves voando à distância no céu azul e límpido da cidade planejada,
mas ela não dera outra indicação de notá-lo além da curvatura de seus lábios. Tem outros humanos morando aqui, então acho que você e o seu pessoal vão conseguir se camuflar bem se quiserem. É o lugar mais seguro que eu conheço, acho que essa versão dos humanos não vê guerra faz um tempo. Se tudo der certo, a Compass deve chegar aqui, uma hora ou outra. Da última vez que olhei, a sua tripulação que eu trouxe aqui estava planejando as boas-vindas. Seus olhos estiveram fixados em Tommy. Cora ofereceu-lhe um sorriso amigável. Tommy colocou uma mão na testa e se sentou ao lado da garota, se sentindo zonza. Como assim tem outros humanos aqui? A pergunta soou como um protesto, uma acusação em seus lábios. Os outros humanos morreram com as colônias. Este é um planeta de escravos. Cora colocou a mão desajeitadamente sobre o braço de Tommy no que esperava que fosse um gesto calmante. Seu sorriso gentil nunca titubeando. Já havia ouvido o mesmo questionamento diversas vezes dos outros tripulantes. Relaxa, não é esse tipo de planeta. Seu povo é descendente de astronautas perdidos, né? Você nunca imaginou de onde eles vinham? Cora aguardou que Tommy entendesse suas palavras antes de prosseguir. Se você for otimista, isso é meio tipo uma reunião de família uns séculos depois. Tommy correu os olhos curiosamente pela cidade abaixo e Cora se acomodou um pouco melhor sobre o parapeito do edifício. A menina e a adulta ficaram onde estavam por um tempo, o silêncio sendo quebrado apenas pelas perguntas da mais velha. Eles vão pensar que eu morri? Perguntou Tommy subitamente, como se a ideia tivesse acabado de lhe ocorrer. Você me disse que a Compass estava em outra galáxia e que se eu voltar para lá agora vou prejudicar as chances deles de chegarem até aqui. Enquanto isso, eles vão pensar que eu morri? Cora assentiu com a cabeça, seu sorriso se esvaindo. Se eu colocar você de volta lá, eles vão fazer escolhas diferentes e isso vai prejudicar as chances de chegarem até aqui. Cora recitou, como se tivesse praticado a resposta dezenas de vezes, mas seu tom não tinha mais a convicção de outrora. Não tivera muito tempo para pensar a respeito, mas a verdade é que as coisas estavam diferentes agora e sua justificativa lhe soava hipócrita. Eri não deveria estar lá e estava. Não tinha uma desculpa para deslocar os tripulantes de Jenny e Tan a não ser que admitisse para si mesma que estava seguindo um plano que já tinha dado errado. Ela se sacudiu mentalmente e teimosamente arquivou seu conflito interno para quando estivesse sozinha e sem adultos que pudessem fazer seu plano parecer ainda pior do que era. Em vez disso, perguntou, mudando de assunto. Você acha que esse parece um planeta ruim de se viver? Tommy lançou um olhar em volta, pensativa, avaliando cuidadosamente a movimentação das naves no céu e os edifícios em formatos estranhos, os rostos aliens e robóticos se misturando pacificamente aos humanos. Não para quem está acostumado a cenários de guerra. Respondeu, dando de ombros. Acho que eles vão ser felizes aqui e, se perceber que não vão, vou estar por perto para avisar. Suponho que eu deva procurar os outros. Se você estiver mentindo, não faz muita diferença, agora. Sempre posso roubar uma nave e ir tirar satisfação eu mesma. Cora ergueu as sobrancelhas. De maneira geral, era uma reação muito melhor do que os protestos agressivos que ela esperava à notícia. Cora, na verdade, estranhava essa indiferença que havia presenciado em muitos dos tripulantes. Não posso voltar e ver meus amigos. E daí? Nos últimos dias, a ideia de que poderia ficar presa em um universo desconhecido lhe havia causado enjoo e pesadelos. No entanto, ela concedeu, supunha que quando se sobrevive ao fim do mundo, não há muito mais que possa abalar uma pessoa. No fundo, sabia que não era verdade, do contrário não teriam feito tanto esforço para resgatar Eri dos destroços da Valiant. Essa parte havia sido mais difícil do que o antecipado. Cora tinha que admitir com uma pontada de vergonha, havia ficado confiante demais. Quando começara a resgatá-los, o fizera tranquilizando-se constantemente de que não importava que tivesse pouca experiência nestes assuntos, o máximo que poderia acontecer era que ela falhasse em salvar a vida de tripulantes que iam morrer mesmo, certo? Não teria melhorado as coisas, mas também não as teria deixado pior. Na prática, quando se vira frente a frente com a situação e se dera conta de que havia planejado mal o resgate de Eri, não fora isso que sentirá. Ao posicionar Eri a uma distância estratégica para seu resgate, sem querer havia feito com que os Aka, uma espécie hostil do setor, dirigissem mais atenção a Valiant do que o fariam naturalmente, ignorando a Compass. Naquele momento em que a nave menor parecia prestes a ser brutalmente destruída em fogo cruzado e os escudos ameaçaram falhar e deixar que Eri fosse frito pela radiação das estrelas próximas,
Cora se sentirá culpada. A despeito de ter uma máquina do tempo, não havia calculado as coordenadas corretamente para um resgate emergencial e não sabia que consequências haveria se tentasse causar um paradoxo em um evento que ela havia presenciado pessoalmente. Quando a Compass surgira gloriosamente das trilhas únicas e atirara na nave Acca. O primeiro sentimento que tomou conta de Cora, protegida na última cápsula de escape, fora alívio. Descobrira, com espanto, que estava aliviada porque não teria que ver Eri morrer por sua causa. O fato de que se sentia responsável não lhe passou despercebido e ela tentou contestá-lo. Quando a sobrevivência dos tripulantes da Compass havia se tornado sua responsabilidade. Ela era uma adolescente de 14 anos que nem tinha terminado o ensino básico ainda. Uma parte de sua mente, a parte que se sentia culpada, argumentou que aparentemente tinha idade suficiente para causar ondulações no espaço-tempo, então devia ter idade suficiente para consertá-las. Sim, porque agora teria que lidar com possíveis efeitos borboleta. E assim, com um estalo repentino de consciência, se permitirá admitir que havia abocanhado mais do que conseguia mastigar. Precisaria de ajuda se quisesse evitar um desastre, e neste momento, conhecia poucas pessoas que pudessem ajudá-la. Tempo presente. Jane Sky adentrou seus aposentos, seus coturnos agora se arrastavam, pesados pelo cansaço. Sentia-se mal por deixar-te lidando com a bagunça, mas, após passada a carga de adrenalina, com Eri seguro na ala médica e aparentemente sem um único arranhão, ambos os comandantes da Compass haviam concordado que, uma vez que não conseguiam decidir um curso de ação e não estavam em perigo imediato, seria mais produtivo se ao menos um deles estivesse descansado e assumisse o turno da manhã. Jane se espreguiçou, as portas se fechando com um estalido de pressurização às suas costas, e tirou seus calçados. Tiraria o uniforme, se atiraria no chuveiro e dormiria até. Jane estacou. Alguém estava em seus aposentos, sua silhueta recortada contra a janela. Instintivamente, a capitã levou uma mão à arma em sua cintura, a outra agarrou, alguns batimentos cardíacos mais tarde, o comunicador. Procederia com cautela e acionaria a segurança. Antes que pudesse reagir, no entanto, seu intruso se voltou para encará-la. A menina era de aparência humana, não parecia ter mais que 15 anos, talvez menos. Cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo trançado, olhos escuros sob sobrancelhas grossas, alguma espécie de uniforme com uma escrita que Jane não reconhecia. Seu olhar curioso se iluminou imediatamente em uma expressão extasiada ao vê-la. Capitã Jane Sky! Exclamou ela, estendendo as mãos em um aceno agitado e desajeitado. Seus olhos correram o rosto severo de Jane e seguiram seus braços, compreensão se desenhou em seu semblante e seu sorriso murchou em uma expressão envergonhada. É? Sim, sou um intruso, não é? É, acho que é justo. Meu nome é Cora, e eu não machuco ninguém. Cora estendeu as mãos novamente, desta vez para mostrar que estava desarmada. Em seguida, abriu a mochila para mostrar uma quantidade impressionante de fibra vegetal, ou, como Cora o chamaria, papel. Houve uma pausa tensa e Cora esfregou a nuca nervosamente, olhando firmemente para o chão enquanto reajustava a mochila nos ombros. Jane relaxou a postura, mas não tirou a mão do comunicador, nem da arma, seu coração batendo na garganta. Parte dela queria atirar e acionar todos os alarmes da nave. Era a ação mais lógica a ser tomada. Estavam a quase 3 parsecs do entreposto comercial mais próximo, a presença de um intruso não era bom sinal. A presença de um humano tinha que ser uma ilusão. Ainda assim, a curiosidade manteve seu dedo longe do gatilho. Como entrou aqui? A menina apontou para um objeto próximo ao parapeito. A caixa era a maior bagunça de fios e papelão que Jane já vira em sua vida, o que dizia mais sobre as colônias humanas do que sobre o objeto em si, já que era a primeira vez que a capitã via papelão. Cora posicionou-se protetoramente, uma perna na frente do dispositivo, e fitou-a com cautela. Eu me teletransportei. Disse ela simplesmente. Você está querendo me dizer que essa coisa... O quê? Transportou você por 10 anos-luz para dentro da minha nave? Indagou Jane, incrédula. Cora contorceu-se e olhou para Jane, incerta. Balbuciou algumas vezes antes de conseguir efetivamente dizer alguma coisa. Na verdade, não. Mas talvez essa fosse uma explicação mais fácil de engolir. Não atire em mim, por favor, mas pode chamar o pessoal da segurança se quiser.
Jenny piscou e, no segundo seguinte, fez exatamente isso antes que mudasse de ideia, acionando o alarme em seu uniforme. A segurança demoraria alguns minutos para chegar. Jenny perscrutou sua intrusa Cora novamente. Ela parecia uma criança. Tímida, agitada. Desajeitada, com medo. Jenny hesitantemente abaixou a arma. Temos um tempinho. Por que não me conta quem é você, de verdade? Disse ela, seu tom gentil, mas seu rosto pétreo. Cora esfregou a nuca no mesmo gesto nervoso. Humana. Não das colônias. Emendou ela rapidamente. É uma história meio longa. Eu vim até aqui porque cometi um erro. Um erro que afeta vocês e preciso de ajuda para consertar. Jenny olhou para ela, ainda sem entender. A menina, por que inconscientemente se pegou pensando nela como uma menina, e não como o alien metamorfo que provavelmente era, não fazia sentido algum. Cora suspirou e olhou novamente janela fora, como se estivesse fazendo um grande esforço para pescar as palavras. Olha, vocês já ouviram falar de viagem no tempo, certo? Quero dizer, eu sei que sim, eu conheço vocês. Se um viajante chegasse e dissesse surpresa, eu fiz uma bagunça e ferrei a história de vocês, preciso da sua ajuda para consertar. Bom, essa sou eu. Mais ou menos. As sobrancelhas de Jenny se ergueram e ela fez uma matemática mental, suas feições morenas ficando mais pálidas a cada segundo. Cora continuou a tagarelar, distraída. A parte difícil é que não era para vocês salvarem o Eri hoje. Não me entenda mal, eu estou feliz que salvaram. Eu não queria deixar ele morrer, mas era para eu ter chegado antes de vocês. Eu errei uma conta e... Você causou o acidente? Questionou Jenny, a mão do alarme indo até sua testa. Estava se sentindo zonza. O quê? Cora pareceu perder o equilíbrio por um momento, desorientada. Não, capitã, isso foi a tempestade iônica. E o Zakka. Pior ideia, vir com a Valiant aqui. Não. Eu quis dizer que ia tirar ele de lá antes que a nave explodisse. E ia pegar o pessoal das cápsulas também. Eu peguei o pessoal das cápsulas, na verdade, desculpe eu só devolver uma, mas as outras ficaram meio. Foi você que devolveu a cápsula? Cora cerrou os dentes e escondeu o rosto nas mãos, se virando para encarar a parede. Eu errei feio, não foi? Murmurou Cora, frustrada. Eu errei tão feio que eu não sei nem por onde eu começo. Cora fez uma pausa, pescando as palavras novamente. Quando os guardas adentraram os aposentos de Jenny, alguns minutos mais tarde, suas armas em mãos, o que encontraram não era exatamente o que esperavam. A menina, aparentemente humana, conversava com a capitã sem indicações de hostilidade. As mãos de Sky se ergueram em um gesto apaziguador, seu corpo se pondo em frente ao da jovem em clara sinalização para que não atirassem. Capitã. Indagou um de seus tripulantes, sua expressão confusa recaindo sobre o rosto de Jenny. Parece que temos um clandestino. Respondeu Jenny simplesmente. Levou a mão à cintura para pegar seu comunicador. Acho melhor você descer aqui. Jenny colocou uma mão sobre a caixa de Cora e olhou para sua dona em questão silenciosa. Cora fez um gesto inquieto. Tudo bem examinarmos sua caixa, não é? Perguntou a capitã em um tom firme. Cora hesitou. Jenny, decidindo-se por não aguardar resposta definitiva, se apoderou do amontoado de fios e entregou o objeto ao tripulante mais próximo. Se puder levar isso para Amaro, por favor. Peça a ela para verificar se há capacidade de viagens pelo espaço-tempo. O oficial ergueu uma sobrancelha, mirando a caixa incredulamente e se virou para sair. Cora o interrompeu. Só. Começou ela insegura. Pede para Amaro não desmontar muito. Se ela não conseguir montar de novo, ou usar as peças para construir outra coisa, eu fico sem ter como voltar para casa. Então, ao entrar, interceptou seu oficial e os dois trocaram olhares significativos. Com uma expressão confusa, o comandante da Valiant alternou o olhar entre Jenny e a intrusa. Um silêncio pesado se instalou e Cora balançou para frente e para trás nas bolas dos pés, tentando desesperadamente aliviar a tensão que estava sentindo. Por fim, sem saber o que fazer, acenou. Tan respondeu-lhe com um olhar desconfiado. Jenny fez a contenção de danos. Cora, disse apontando para a jovem. Diz que é humana, mas que não vem das colônias. Diz ter chegado até aqui usando aquela caixa, então a estou mandando para Amaro checar, se estiver de acordo, já que a meu ver,
As mãos dela são o lugar mais seguro da nave para tecnologia desconhecida. Também estávamos discutindo alguma coisa sobre viagens no tempo. Uma pausa. Viagem no tempo? Repetiu Tan levando uma mão à sua arma, seu rosto tomando uma expressão exasperada. Entendo. E você não atirou nessa coisa ainda por quê? Calma, Tan. Não houve nenhuma demonstração de hostilidade da parte dela até aqui. Justificou Jenny, fazendo um gesto apaziguador com as mãos, tentando convencer Tan a baixar sua arma. Tan manteve-se firme. Achei as armas dos guardas mais que suficientes como precaução enquanto investigamos. Onde você acha que devemos colocá-la? Cora acenou timidamente, mais uma vez, um gesto desconfortável de quem não sabia o que fazer com as mãos. Tan era intimidante. Era facilmente uns 40 centímetros mais alto que ela e suas mãos, tanto a de carne quanto a metálica, haviam se cerrado em punhos, o metal estalando com a tensão. Essa conversa poderia muito bem ser terminada em uma cela, com segurança extra porque não sabemos o que de verdade é aquele emaranhado de fios. Redarguiu ele, ignorando a menina. Se Eri estiver disposto, sugiro que nós passemos a tira-teima a ele. Disse Jenny. Tan fitou-a, incrédulo. Cora abriu a boca para dizer algo, mas hesitou, as palavras morrendo na garganta quando Tan voltou seu olhar para ela. Jenny gesticulou para que continuasse. Se vocês precisarem comprovar que sou humana, podem sempre me mandar para o Arti. Gaguejou a jovem. Um teste simples de DNA. Como raios você sabe o nome do nosso médico? Questionou ele, semicerrando os olhos. Todos no aposento se voltaram para ela e Cora tapou os olhos com as mãos se balançando na sola dos pés para frente e para trás. As coisas estavam fugindo do seu controle rapidamente e ela se sentia vulnerável sem sua máquina. Terra paralela. Ela conseguiu dizer com esforço, e se ninguém mais no aposento deu sinais de ter entendido o que era a Terra ou como ela podia ser paralela, ela pareceu não notar. Eu venho de uma terra paralela e contam histórias sobre vocês lá, vocês são uma espécie de lenda. Eu cometi um erro e vim consertar. Não era para vocês salvarem o Eri hoje. Os Akka estão vindo e se eu não fizer alguma coisa vai dar tudo errado. No silêncio que se seguiu, Jenny e Tan pareceram se entender em sua comunicação muda. É a segunda vez que você diz isso. Falou Jenny gentilmente, tirando as mãos de Cora de sobre seus olhos. Estou tentando entender, o que vai dar errado? Você disse que era para ter pegado o Eri antes de nós. Acha que gostaria de conversar com ele? Flashback. A história de como Jenny e Tan se conheceram. Parte 1. Houvera um tempo que Jenny e Tan não teriam suportado a ideia de trabalharem juntos na mesma nave. Isso fora antes da anomalia. As duas colônias humanas haviam se estabelecido, sólidas, em um único sistema solar, uma no espaço e uma planetária. Rumores corriam de que aquela espécie não havia nascido naquela galáxia e sua presença se dera como resultado da vinda de astronautas perdidos, se há muito eram pouco queridos naquela região do espaço. A lenda que os coloria como forasteiros tampouco ajudava os humanos a se entrosarem com as espécies ao seu redor. Algumas os toleravam, outras os invejavam. Quando a anomalia veio e os derrubou de seu trono, ninguém sentiu sua falta. Tansoku de Asurite era então, apesar de sua pouca idade, o capitão mais durão da frota celeste e não havia sobrado muitos que desafiariam essa afirmação. Havia enfrentado exércitos enormes, orbitado buracos negros de setores longínquos, interagido com espécies alienígenas completamente hostis. Não havia Ravenna no espaço onde não pudessem entrar, ele e sua nave, a Valiant. Exceto sob o território da colônia planetária. Qual é? Vociferou ele, puxando os cabelos curtos com sua mão de carne, a metálica estalando com atenção. Com todos os demônios. Está no maldito acordo. Eu tenho que buscar a equipe de pesquisa na base do cânion de algum deserto inóspito onde vocês não gostam de ir e vocês têm que deixar. A mulher do outro lado da escrivaninha não se abalou. Era pequena, de aparência frágil, seus cabelos crespos restritos por um coque impecável, praticado à exaustão, seus movimentos tolhidos pelas roupas pouco práticas da colônia planetária. Em uma troca de socos ou tiros, Tan estava certo de que ela não duraria 2 segundos, naquele aposento. No entanto, era ela quem tinha todo o poder. Nós temos que deixar contanto que vocês tenham a documentação apropriada em ordem. Retrucou Jenny,
perscrutando por cima de óculos retangulares que a faziam parecer ainda mais a peça corporativa que tão parecia pensar que ela era. O cânion de algum deserto inóspito é realmente inóspito e eu não posso deixar você e sua tripulação entrarem sozinhos, sem saber se os sistemas estão em ordem e se você passou pelo treinamento apropriado. Passando daqui, não estamos mais no espaço. Tan suspirou e apertou a ponte do nariz. Malditos planetários e sua burocracia. Olha, a pesquisa tem data de validade. Disse ele, com calma pouco característica, se certificando de fitar Jane da mesma altura. É uma pesquisa médica, do tipo que não importa absolutamente nada para a colônia planetária, porque não é sobre o tipo de doença que se desenvolve neste planeta, é do tipo de doença que se pega em um entreposto comercial galáxia fora, onde não tem gravidade de verdade e o ar é barato e parcialmente tóxico. Você é de uma nave científica, você sabe do que estou falando. Se não levarmos esses caras de volta, já era, porque não vai ter ninguém para bancar outra pesquisa. Jane perscrutou Tan por cima dos óculos novamente e, por fim, tirou-os, imitando o gesto de apertar a ponte do nariz. Malditos astrofílicos e sua incapacidade de cumprir protocolos simples, Tan observou-a, seus ombros tensos, sem se atrever a expressar alívio quando Jane finalmente pareceu aquecer em um suspiro derrotado. Nunca se sentirá tão irracionalmente intimidado e Jane fitou, severa. Então façamos o seguinte. Começou ela. Não posso deixar você passar sem a documentação e não estou equipada para ir buscar com esta nave o que seja no deserto dos tornados. Contudo, Jane ergueu a voz quando pareceu que Tan iria interromper. Estou apta a ser acompanhante científica de uma nave capacitada. Agora, não vá ficando muito animado. A coisa toda de acompanhante significa escoltar você todo o caminho até lá e de volta até onde quer que você esteja levando essas pessoas. Você vai ter que improvisar pelo menos as especificações do motor e sistema de armas nos formulários correspondentes. Eu não quero nem pensar na dor de cabeça que isso vai me dar e você me deve uma. Jane estendeu a ele 2 formulários. Tan aceitou-os com uma mão e estendeu a outra para que ela a apertasse. Jane fitou a grande mão metálica, surpresa por um instante, antes de timidamente apertá-la com a sua menor e delicada. Certo. Disse ela. Parece então que temos um acordo, capitão. Vamos tentar fazer com que nossa parceria não dure mais do que o necessário e não seja mais dolorosa do que deve ser. Produtiva, mais curta, sim? De acordo. Disse Tan com um sorriso enviesado. Com sorte em alguns dias estariam livres um do outro. Tempo presente. Você não acredita nessa conversa, não é, Jane? Perguntou Tan, observando a menina por detrás dos campos de força que havia convencido Jane a erigir como medida de segurança. A gente não passou por tudo isso para ser engabelado por um alien disfarçado de turista do futuro. Se não tivesse minhas dúvidas, não teria mandado a caixa para Maro, teria? Retrucou Jane. Tan sacudiu a cabeça e voltou a encará-la. Suponho que tenha perdido seu tempo ouvindo ela até aqui. Qual é a sugestão brilhante que vai ser a solução mágica vinda do futuro para todos os nossos problemas? Inquiriu ele. Estávamos justamente nesse ponto quando a segurança chegou e é isso que parece o mais estranho. A Cora parece acreditar que não há uma solução mágica. Disse Jane. Sua ideia é que, em um futuro próximo, ficaremos desesperados o bastante para entrar na Coração Dourado e então vamos precisar de ajuda. Tan fitou sua companheira como se ela tivesse perdido a cabeça. E que parte dessa história você achou que merecia avaliação? Disse ele, sua voz se erguendo instintivamente. É obviamente alguém tentando nos conduzir a uma emboscada. Porque é muito mais fácil que a gente morra uma vez dentro da nebulosa. Jane encolheu os ombros. Achei meritória de avaliação a parte em que a história dela faz um mínimo de sentido e me parece uma boa hora para um milagre, Tan. Disse Jane, caindo no velho hábito de tentar ajeitar os óculos que não estavam mais lá. Sim, nada mais, você tem que concordar que estamos em posição bem ruim aqui entre uma nebulosa e um fogo cruzado. Estamos em menor número, também. Se a nebulosa for uma opção, não importa o quão absurda, ela vale a pena ser investigada. Você já pensou que essa coisa que ela trouxe a bordo pode ser um rastreador? Ou uma bomba?
Bem, se for um rastreador, é bem discreto, porque eu perguntei a Trisha enquanto você ajeitava os campos de força, e os sensores internos não estão captando sinal. Teria sido muito mais fácil se esconder de nós no meio da confusão, mas por algum motivo ela achou que deveria nos contatar. Uma humana? No meio desse setor? Disse Tan, apertando a ponte do nariz. Jenny, eu sei que você quer ter esperança, mas a gente vai ter que encarar os fatos uma hora ou outra. Os únicos humanos que sobraram por aqui além da gente são os que viraram escravos de alguma espécie vizinha. Talvez a avaliação da Maru volte dizendo que aquele negócio é exatamente o que ela diz que é e ainda assim seja um truque, ou talvez não volte a tempo. Se os Akra voltarem, a gente vai mesmo se enfiar em uma nebulosa que é morte certa? Ora mordeu o lábio. Podia ver Tan e Jenny discutindo do outro lado do campo de força. Eri, que, muito confuso com as informações que receberá, a estivera observando atentamente pelos últimos minutos, seguiu seu olhar e franziu o senho. Espero que eles não estejam brigando muito sério por minha culpa. Disse Cora. Faz um bom tempo que eles não se desentendem mais. Você fala como se os conhecesse. Observou ele. De certa forma conheço. Disse ela. Uma expressão estranha tomou seu rosto. Você é telepata. Pode entrar na minha mente e confirmar, se quiser. Eri a observou cautelosamente. Você quer que eu entre na sua mente? Isso faria você se sentir melhor, ter sua história confirmada dessa maneira? Perguntou ele gentilmente. Cora deu de ombros. Eu não gostaria, mas isso provavelmente deixaria eles dois mais tranquilos. Justificou ela. Nesse caso, me reservo o direito de não gostar, também, e sempre podemos objetar as coisas que não gostamos. Disse ele. Não vou entrar na sua mente se não quiser me deixar entrar. Eles têm meios menos invasivos de confirmar a sua história. Cora sentiu com a cabeça e aventurou uma espiada ao rosto de Eri. Examinando, Eri segurou seu olhar, sereno. Você não tá cansado? Perguntou ela. Você podia ter morrido hoje. Se não vai ler a minha mente, podia trocar de lugar quando o Art chegar aqui. Eri ergueu as sobrancelhas. Na verdade, estou curioso. Pelo que entendi, você teve alguma coisa a ver com meu resgate. Cora achou educado não mencionar que o direcionamento da conversa lhe parecia conspicuamente apropriado para sua tarefa inicial de conseguir informações. Em vez disso, encarou Eri com um sorriso cômico por alguns segundos antes de recuperar a sobriedade. Na verdade, o problema é que foi a Compass que te salvou. Eu não tive muito a ver, dessa vez. Disse ela. Eri assentiu com a cabeça. Eu achei que eu tivesse desenvolvido algum tipo de poder premonitório. Algum sensor de catástrofes que estavam por vir. Mas na verdade era você, não era? Esse tempo todo, aparecendo e indo embora? Disse ele, sorrindo. Cora regalou os olhos, surpresa. Eri riu. A sua mente é particularmente alta, minha querida, mesmo que eu não consiga entender os pensamentos. Como uma música tocando em um aposento silencioso. Cora se retorceu, inquieta e furtou um olhar aos capitães atrás do campo de força que agora observavam em silêncio. Não conseguiu encará-los e, em vez disso, olhou para seus sapatos. Eles estão ouvindo a conversa também, né? Perguntou ela. Eri assentiu, parecendo desconfortável. Bom, assim não tenho que me repetir muito, não sou muito boa em falar. Bem, acho que o estrago já tá feito, mas a partir daqui vocês vão ter que decidir o que fazer. Acho que não registrou com a capitã mais cedo, mas eu estive resgatando os tripulantes da Compass. Houve uma pausa tensa. Não tenho certeza se entendi o que você está dizendo. Disse Eri, confuso. Cora suspirou. Tô dizendo que eu passei as últimas semanas tirando tripulantes da Compass e da Valiant de cenários em que eles iam morrer e colocando em outro lugar. Tem uma cambada deles que eu espero que vocês consigam encontrar de novo, que vocês devem encontrar de novo se continuarem indo para onde estão indo. Jenny, antes que se desse conta do que estava fazendo, abaixou o campo de força e se pôs em frente a Cora, seu rosto duro. Que tripulantes? Bom. A mais recente foi uma moça chamada Tommy. A namorada do Greg? Ela estava consertando as coisas próximas às cápsulas de escape quando aquele pedaço da Valiant foi destruído. Disse ela.
Jenny colocou uma palma sobre a testa e deu as costas para Cora. Tan alcançou e colocou uma mão, a de carne, sobre seu braço enquanto olhava para a menina, sua expressão indecifrável. Desculpe por vocês terem achado que eles morreram. Eu não queria causar um efeito borboleta. Cora ofereceu um sorriso desprovido de humor e amargo, talvez amargo demais para estar em um rosto tão jovem. Acho que não importa mais, agora. Flashback. A história de como Jenny e Tan se conheceram. Parte 2. Pera lá, a gente arranjou uma babá, agora. Perguntou Becca de boca cheia, tentando engolir seu naco de pão com um vinho barato em sua caneca. Eu não estou sóbria o suficiente para isso. Concordou Ida, roubando um gole da caneca de Becca. Mais uma rodada. Alguém gritou e houve uma exclamação de concordância pelo aposento, enquanto os novatos corriam para pegar as garrafas sob gargalhadas dos mais velhos. Refeições na Valiant eram assim, todos reunidos em um mesmo salão, com frequência juntando as mesinhas díspares em uma superfície enorme e desigual, uniformes desabotoados, falando alto, uns por cima dos outros. Quem estava de folga no próximo turno bebia. Quem não estava, aprontava com os bêbados. Tan ergueu sua caneca em direção a Becca. Vou beber a isso. Disse ele. Quanto mais cedo a gente se livrar, melhor. Uma navezinha ruim daquelas vai ser um pé no saco e um atraso de vida de lerda para manobrar em baixas altitudes, isso sem contar toda a chatice dos planetários. Lamentou Ida. O quanto eles acham que a gente é sucata, Tan. Não suponho que a gente possa fazer uns pipocos de motor para pelo menos fazer com que eles saiam do nosso cangote. Tan deu de ombros, mas sua boca se curvou em um sorriso divertido. Se você está sugerindo que a gente faça eles pensarem que nossa nave está quebrando e depois dê no pé assim que tiver os passageiros a bordo, eu não sei de nada. Disse ele, se levantando. Meu turno acabou há 15 minutos e eu estava nos meus aposentos, e não aqui para ouvir essa conversa. Sabe como são essas tripulações imprevisíveis de naves celestes? A tripulação sorriu conspiratoriamente e vaiou jocosamente o capitão em sua saída. Quando o aposento se acalmou o suficiente, Becca perguntou. Então, você prefere pipocos tipo, temos um motor melhor que o seu e vocês são umas antas, ou um pipoco tipo, vocês não deviam ter deixado a gente entrar em território planetário e vocês são umas antas? Greg Dias se pôs em frente à escrivaninha de sua capitã, o último agendamento de um longo dia. Estava suado e pálido, lábios jovens tremiam por sobre a penugem de sua barba. Suas roupas, geralmente impecáveis, estavam sujas de fluido de motor, seus cabelos, emplastados, grudavam na cabeça de maneira desagradável, resultado de horas de trabalho árduo e infrutífero na sala de maquinário. Parecia absolutamente miserável. Jenny tinha que admirar sua perseverança. Capitã, começou ele, piscando o suor de seus olhos, seu rosto redondo se franziu em determinação. Realmente devo, objetar e pedir que aborte a missão. De fato, fiz uma lista com as objeções mais pertinentes, categorizada por ordem de relevância para não desperdiçar muito do seu tempo. Ele estendeu a ela um documento. Jenny não conseguiu conter um sorriso enviesado. Greg não era o primeiro, e ela suspeitava, não seria o último a se manifestar. A missão estava se provando ser mais problemática do que esperavam. Durante o dia, a nave se arrastara, seus sensores haviam entrado em pane e até mesmo Jenny tivera que admitir que, sem conseguir enxergar mais do que alguns metros à frente em meio a tempestades violentas, estavam humilhantemente dependentes da nave vizinha para não perder seu rumo. Bem, você esperou o dia todo. Disse ela entrelaçando os dedos. Por que não me conta pessoalmente? Quantas páginas tem essa coisa? A versão resumida, por favor. Pois bem. Vamos começar pelo topo da lista, então. Propôs Greg, sentando-se. Já reparou que aquela nave está estalando? Jenny repetiu a palavra silenciosamente, se endireitando em sua cadeira. Estalando? Repetiu ela em voz alta. Que tipo de estalo? Estamos quase sem sensores, como eu vou saber? Greg ergueu as mãos em postura defensiva. Jenny apertou a ponte do nariz. Algo me diz que você tem um palpite. O que eu tenho é uma avaliação visual pobre. Disse ele.
Pode ser que isso seja característico do motor deles, pode ser que eles tenham algum tipo de vazamento. Ou Eu diria que a alimentação do sistema de impulso subluz está interligada de forma irregular com o sistema superluz e eles estão pipocando no tecido do espaço. Disse Greg. Jane ergueu as sobrancelhas e começou a perscrutar o documento. Isso explicaria em parte por que os nossos sensores estão tão cegos. Também seria completamente irregular, é claro, e nos daria fundamento suficiente para abortar a missão. Melhor das hipóteses? Eles têm alguns desníveis de energia e causam disrupções no próprio casco, ou a nave pode explodir na nossa cara, ou Interrompeu Jane. Eles estão tentando nos assustar conectando o extensor de um motor no receptor do outro e controlando os estalos com o estabilizador de fluxo. Greg hesitou. Pode até ser, Admitiu ele a contragosto e Jane sorriu. mas, se não for, devo lembrá-la que estamos sem equipe médica e não poderemos socorrê-los adequadamente em caso de emergências. Pensando bem, nem podemos ter certeza de que eles tenham equipe médica. Todos motivos muito bons para cancelar a missão. Primeiramente, os droides médicos artificiais podem ser experimentais, mas contam como alguma medida de suporte. Em segundo lugar, se está querendo implicar com isso que espera que aquela nave exploda, espero encontrar nessa coisa, que mais parece um trabalho de escola para crédito extra, algum indício de vazamento radioativo, que é o que aconteceria se os dois sistemas estivessem fundidos por acidente. Greg arregalou os olhos e Jane deu de ombros. Eu posso ser só a capitã intelectual e burocrática de uma nave científica, mas estou nesse trabalho há até mais tempo que você no seu. Disse ela, casualmente. Agora, se for só isso, espero que você tenha essa mesma insistência e volte com um plano para manter a Valiant no lugar ao nosso lado. Vamos chegar ao nosso destino em meia hora, talvez, e teremos apenas o tempo de eles carregarem a nave como garantia. Se eles querem se livrar de nós, podem fazer isso quando chegarmos a espaço aberto, e não antes. Dispensado. Plano para assegurar a posição da Valiant? Claro. Resmungou Greg. Ei, eu sou só o chefe de máquinas. Do que eu sei. Greg saiu resignado, mas pisando duro, e Jane suspirou. Haviam começado com o pé esquerdo, apesar de toda a sua rebeldia, no fundo esperava que sua confiança então não fosse desperdiçada. Tempo presente. Cora se sentou em uma maca, balançando as pernas agitadamente como uma criança, enquanto Archimedes, o androide médico da nave, providenciava uma amostra de DNA. A menina observou com curiosidade enquanto o corpo metálico e fino de Ati cambaleou desajeitadamente e se inclinou para escaneá-la. Maru, uma alien azul com um rosto esticado e o tipo de excentricidade expressiva que a tornava fácil de gostar, examinava com similar intensidade a mesma caixa precária que Cora trouxera algumas horas antes. Cora achava mais fácil confiar nos dois. Suas emoções pareciam mais amenas e mais óbvias, mais simples de entender. O fato de Maru ter ajudado a melhorar o programa de Ati podia ser parte do porquê. E você veio com isso? Perguntou ela incredulamente. E fez tudo isso que você disse que fez? Resgatou tripulantes e os colocou em outra galáxia, com isso? Maru não tinha sobrancelhas, então optou por abrir os olhos um pouco mais, de maneira cômica e exagerada. Cora riu antes que pudesse se conter e a expressão da alien azul se rearranjou carinhosamente. Acreditava 200% que esta fosse uma criança humana, especialmente quando seus olhos escuros brilhavam com curiosidade. Eu também ainda não acredito, Disse a menina, se recuperando. Mas ou é isso ou estamos todos tendo alucinações há algum tempo. Bom, é como dizem lá em casa, não se questiona o milagre diário. Ofereceu Maru sorrindo. Cora concordou com a cabeça e então desviou o olhar rapidamente para o canto da sala, onde Jane, Tan e Eri haviam desaparecido. Seu rosto se franziu em preocupação. Sabe uma coisa que eu não entendo nessa sua história? Disse Maru, amigavelmente. De todos os lugares, como você veio parar aqui? Cora encolheu os ombros e ofereceu a Maru um sorriso divertido. Você é uma que poderia estar em muitos outros lugares, por que está aqui? Perguntou a menina. Maru imitou o gesto de encolher os ombros. Eu queria ver o universo, explorar novas estrelas. Disse ela. Cora assentiu com a cabeça. Pois eu também. Aliás, você é minha primeira alien oficial e isso é muito legal. Mas você poderia ter pegado carona com qualquer nave que parasse no seu planeta, tem aliens na galáxia inteira.
Por que a Compass? Maro hesitou, suas guelras se eriçando. Eu acho que eu queria poder me sentir útil. Respondeu a alien azul, sinceramente. Tinha muito que eu pudesse fazer aqui. Essa tripulação precisa de toda a ajuda que puder, não é? A atmosfera se dissolveu em um silêncio agradável, que Artimédia interrompeu, por fim. Não que alguém tenha me perguntado. Eu só queria deixar registrado que eu nunca tive escolha e me acionaram aqui. E mais uma vez sou objeto decorativo do aposento enquanto as pessoas de verdade conversam. Disse, seu rosto de androide sério, mas seu tom obviamente jocoso, agitando um tubo de ensaio. Houve uma pausa divertida, mas o androide olhou em volta preocupado. Gostaria de registrar que essa foi uma tentativa de me conectar com meus pacientes de forma humorística e não representa meus verdadeiros sentimentos. Cora e Maro riram e a alien azul apontou o médico com um aceno de cabeça. Se não tivesse ficado pelo resto, o Art por si só teria me seduzido. Disse, dando um tapinha amigável no braço do androide. Art retribuiu apertando sua mão calorosamente. Se você não tivesse ficado, os chefes de maquinário já teriam me desmontado por acidente. Disse Artimédia afetuosamente, e então, a tela de seu rosto se contorceu em uma careta. Não conte a eles que eu disse isso. Cora abafou uma risada com a mão e Maro se limitou a sorrir. Art se ocupou recolhendo seus tubos de ensaio. Mas Cora vislumbrou um sorriso quando olhou em seu rosto. O médico artificial raramente usava de expressões faciais quando em companhia de Maro, então ela soube que o gesto deveria ser em seu benefício. Humanos se assustavam facilmente com aquilo que não era similar a eles. Já terminei aqui. Disse Artimédia, voltando-se a Maro. Você levará os resultados aos capitães para discussão presencial. Maro assentiu com a cabeça. Você tem que levar a caixa, também? Perguntou Cora subitamente. Acho que é o esperado. Respondeu a alienígena. Há algum motivo para não levar? Cora mordeu o lábio inferior. Bem, começou ela. A2. Você acha que podia manter as especificidades de funcionamento em segredo? Não quero fazer mais estragos no tempo. Muito fácil, disse Maro, sorrindo compreensivamente. Porque até aqui não entendi direito como funciona, então não vou construir um igual, se é isso que preocupa você. Qual o outro motivo? Cora hesitou. Eu queria voltar para casa alguma hora. Disse ela. Estou só esperando vocês decidirem se vão precisar de mim aqui ou não. Deu para entender o suficiente para concluir que não é uma bomba? Maro arregalou os olhos, seu substituto às sobrancelhas erguidas. Você não veio para ficar, então? Eu tenho aula amanhã. Respondeu ela simplesmente. Cora franziu as sobrancelhas repentinamente, como se tivesse lhe ocorrido alguma coisa. Ei, Maro. Talvez você possa me ajudar com uma coisa. A menina retirou da bolsa um amontoado de papéis e diagramas. Havia feito e refeito o planejamento várias vezes, desta vez. Eu tenho um plano maluco e preciso de uma segunda opinião. E então? Perguntou Jenny, tão logo Maro adentrou seu escritório. Ela e Tan estiveram discutindo em círculos pela última meia hora. Não sabiam se podiam confiar em sua intrusa. Não sabiam como iam sair daquele setor do espaço. Não sabiam quanto tempo tinham até que outra nave os encontrasse. Era estivera lhes dando um sermão sobre a presença de Cora a prenunciar desastres. A perspectiva de informação nova era muito bem-vinda. Tudo em ordem por lá. Disse Maro. O Art mandou dizer que ela é tão humana quanto o resto de vocês e, até onde eu sei, aquela máquina pode muito bem fazer o que ela disse que faz. No entanto, acrescentou ela olhando para Tan, se esperava que este fosse seu bilhete dourado para outro universo, lamento informar, mas não acho que a máquina conseguiria levar muitas pessoas de uma vez. Cora disse que o tempo de recarga pode ser grande e, pela minha análise, eu concordo. Tan franziu a testa. Então a máquina serviria de escape para ela, mas não para nós, correto? Disse em tom acusatório. Maro assentiu. Isso é realmente preocupante, Jenny, sob qualquer perspectiva. Disse Tan, furtando um olhar à capitã da Compass e, então, acrescentando com uma expressão pesarosa a Maro. Tenho até medo da resposta, mas onde você deixou a coisa? Com a Cora, afinal é dela. Disse Maro. E você não acha que ela pode fugir? Perguntou Jenny,
Maro encolheu os ombros. Ela disse que esperaria tomarmos uma decisão. Disse Maro. Tan ergueu uma sobrancelha. Eu sou da opinião de que se ela veio por livre e espontânea vontade, é justo que vá embora por livre e espontânea vontade. Essa nave é perigosa para uma criança humana. Tan e Jane trocaram olhares desconfortáveis. Me diga uma coisa, Maro. Começou Jane, franzindo a testa. Você acha que a Cora tem condições de construir algo capaz de ser de alguma utilidade? Ela mencionou um escudo e talvez um motor melhor. Eu acho que se essa menina consegue construir, com material precário, uma coisa que a leva ao universo afora e a deixa em casa na hora do jantar, eu diria que nossas chances são boas com ela. Eu também acho que eu tenho guelras e estou em uma nave estelar, se é que vocês me entendem. Tan colocou a mão no rosto em um gesto cansado. Eu não sei mais o que pensar sobre isso tudo. Disse ele. Se a gente tivesse os recursos, eu já teria feito com que a nave fosse virada do avesso em busca de sabotagem. Essa história toda de alguém salvando tripulantes e colocando em outro lugar não me desce. A gente deveria, no mínimo, pedir que ela comprove o que está dizendo e nos leve até os tripulantes que ela diz que salvou. Me parece uma ideia razoável. Concordou Jane. Vou avisar ao Arctic. Um solavanco estremeceu a nave antes que a gravidade artificial compensasse pela mudança de aceleração. A voz de Trisha soou pelo alto-falante. Estamos sob ataque. Sem hesitar, Jane acionou seu comunicador e sua voz ecoou pela nave. Todos a seus postos. Flashback. A história de como Jane e Tan se conheceram. Parte 3. Quando Jane foi despertada de seu sono, não fazia nem 15 minutos que fechara os olhos. O rosto completamente lívido de Tarite a saudou em uma chamada urgente pelo comunicador portátil. Algum problema? Perguntou ela, se sentando em sua cama, escondendo um bocejo com as costas da mão. Você sabe muito bem qual é o problema. Acusou Tan. Que história é essa de ancoragem? Achei que tínhamos combinado de partir juntos pela manhã para eu poder averiguar o que acontece com os meus sensores. Disse Jane inocentemente. Que diferença faz se eu ancorei na sua nave ou no laboratório? E você pretende fazer a minha nave de serviço de reboque a viagem inteira? Perguntou ele entre dentes cerrados. Jane ergueu as sobrancelhas. Até onde eu sei, a Compass ainda está usando seu próprio motor de propulsão, então não estamos sendo guinchados pela Valiant, se é isso o que está insinuando. A nossa velocidade máxima continuará sendo a velocidade máxima do grupo, ou você esqueceu que temos que chegar juntos? Quando chegarmos ao entreposto comercial, garanto que já estará livre de mim. Tan não pareceu se acalmar. Ao contrário, Jane teve a distinta impressão de ouvir metal se dobrando sob o aperto de seu punho metálico. Jane observou-o mais atentamente. O que realmente está incomodando? Perguntou ela. Tenho a impressão de que estou perdendo alguma coisa. Tan observou-a, debatendo consigo mesmo por um instante. Por fim, disse. Nesse passo não vamos chegar a tempo. Conversei com a equipe e estamos muito em cima da hora. Lamento ouvir isso. Disse Jane, genuinamente sentida e acrescentou gentilmente. Podemos tentar ir mais rápido. Já que eu me recuso a deixar você fugir de mim, você acha que pode desligar os pipocos? Isso já seria de alguma ajuda. Tan desviou o olhar em um sorriso envergonhado. Eu devia saber. Disse ele. Mas, não. Lamento, mas subluz não é bom o suficiente, as amostras vão estragar? E a Valiant conseguiria efetuar um deslize superluz instantâneo em superfície planetária e chegar ridiculamente mais rápido porque vocês têm um motor híbrido. Ofereceu ela, Tan fitou-a atônito. Jane deu de ombros. Foi por isso que você não apresentou os documentos de motor. Disse ela simplesmente. A política planetária nunca aprovaria um motor não padronizado. Além do mais, explica os dois motores já estarem conectados. E você arriscou o seu emprego para seguir a gente até aqui? Eu não arrisquei nada. Disse Jane. Vocês mentiram para mim. Aliás, essa é a versão oficial. Se algo saísse errado, vocês mentiram para mim e os governos que se entendam. Tan sorriu. E viva a guerra civil! Inquiriu ele.
E é por isso que eu sabia que você não ia tentar nada estúpido sem pelo menos combinar comigo que lorota vamos contar para a chefia juntos. Você é bom de inventar lorotas. Aposto que o entreposto nem é o que você marcou no relatório. Disse ela, retribuindo o sorriso. Tan fez uma expressão de falso ultraje. Mulher, assim você vai me fazer mudar de ideia sobre os planetários. Disse ele. Você está absolutamente certa, aliás, e essa vai ser a única vez que vai me ouvir dizer isso, então guarda no coração. Suponho que tenha um plano com que esteja mais confortável. Os olhos de Jane faiscaram engenhosamente. Isso nunca vai funcionar. Disse Greg, olhando as esquemáticas que Jane acabará de colocar na sua frente. Havia sido despertado no meio da noite e preferia acreditar que estava tendo um pesadelo. E, mesmo se fosse, nós íamos ser pegos, com certeza. Vai funcionar. Assegurou Jane. Estaremos de volta no tempo previsto e a nuvem de interferência que a Valiant veio deixando no caminho vai nos encobrir. E por que você acha que eu vou encobrir? Perguntou Greg. Capitã, essa missão já deveria ter acabado há muito tempo. Você não denunciou ainda. Observou ela. Olha, se preferir, deixamos você aqui e você manda um pedido de resgate depois que a interferência baixar, mas se existe algum cara bom o suficiente para fazer com que esse plano maluco dê certo, aposto as minhas fichas em você. Greg escondeu o rosto nas mãos. Por que estamos fazendo isso, mesmo? Perguntou ele. Porque podemos. Respondeu ela, colocando uma mão sobre o ombro de Greg. Porque ninguém mais faria. Porque é uma pesquisa que potencialmente vai salvar vidas. Porque queremos descobrir como funciona um motor híbrido. Greg não parecia impressionado. Ou talvez porque, do contrário, teríamos que explicar como deixamos uma nave com equipamento ilegal ultrapassar as fronteiras quando a burocracia que previna isso e não queremos ser demovidos hoje. Greg apertou a ponte do nariz. Jenny sorriu. Veja como uma oportunidade científica. Não conheço ninguém que tenha feito o que vamos fazer. Eu realmente odeio você, capitã. Murmurou ele, irritado. Mas faltava veneno em sua voz. Eu sei. Você me diz isso pelo menos uma vez por semana, regularmente, desde que contratei você. Eu presto atenção. Respondeu ela. Me conte de novo como você vai fazer para impedir que a tripulação nos denuncie. Suspirou Greg, resignado. Vamos receber os pesquisadores. Diremos que as amostras precisam de refrigeração específica que a Valiant não tem equipamento adequado para prover, o que não é mentira. Você vai esvaziar o turno da noite pedindo que o seu pessoal faça os preparativos nos laboratórios. Enquanto isso, nós faremos os preparativos na sala de máquinas. Nós. Eu vou com você. Você vai precisar de mão de obra se vamos fazer isso rápido e eu já fui pessoal de maquinário. Disse ela. Ótimo. Respondeu Greg sarcasticamente. Mas como eu estava dizendo, nós preparamos o motor e a Valiant assume daí em diante. Deixamos os passageiros e, na volta, pegamos carona com a Valiant até o entreposto comercial mais próximo, onde deveríamos ter batido ponto. Sabemos que eles não vão sair correndo porque estamos com a carga e porque as naves estão ancoradas uma na outra. Nos registros vai parecer que fizemos o combinado e, se alguém tentar contestar, a abençoada burocracia do degrau acima do sistema vai chegar à conclusão que mais vale empurrar para baixo do tapete do que acusar alguém com um bom álibi. E a Trisha? Ela não vai tentar sair da manobra de deslize quando perceber. Jane bufou desdenhosamente. A Trisha vai estar comandando a manobra da sala de comando da Valiant. Disse ela. Greg a encarou, chocado. Ela é um meio a meio, lembra? Já está acostumada com as gambiarras dos Celestes. Vamos fazer isso dar certo ou não vamos? Quando Jane finalmente adentrou o laboratório N2 no fim da madrugada, o sistema de refrigeração havia sido propriamente transicionado e os tripulantes de maquinário pareciam absolutamente exaustos, então decidiu-se por dispensá-los pelo restante do turno. Era até melhor que não houvesse muita gente perto do motor nos próximos minutos. Isso a deixou frente a frente com os pesquisadores do deserto dos tornados enquanto eles faziam seus últimos arranjos. Capitã,
saudou o líder da expedição. Doutor. Cumprimentou ela de volta, mirando-o com interesse e oferecendo sua mão em um aperto amigável. O homem sorriu um sorriso simpático. Sempre tão formais, as naves planetárias. Disse. Prefiro que me chame de Eri, capitã. Jenny assentiu com a cabeça, arregalando os olhos em reconhecimento. Bem-vindos a bordo. Saudou a capitã, a despeito de não ser militar, quase sentia a necessidade de bater continência à equipe. Tenho muitas perguntas para depois, acredite. Está quase tudo pronto. Jenny se afastou alguns passos e acionou o comunicador. Trisha, como está indo? Tudo certo aqui, capitã. Podemos ir? Jenny furtou um olhar a Eri e ele lhe fez um sinal afirmativo. Me dê 2 minutos e coloca elas para correr, então, Trisha. Jenny correu em direção à sala de comando, seus sapatos de pano, leves e lisos, escorregando no meio do caminho. Fez a última curva bem a tempo de ver a nave acelerar nos vários monitores, se agarrando ao batente da porta para não capotar de vez com o impulso. Capitã, estamos super luz. Anunciou Trisha orgulhosamente. A Compass está deslizando perfeitamente em conjunção com a Valiant, 2 parsecs para ir. Isso deve deixar um tempo para um cochilo, se quiser. Jenny sorriu de uma orelha à outra. Estou acordadíssima. No fim das contas, vocês trabalham surpreendentemente bem juntos. Observou Eri, quando estavam descarregando as amostras na estação espacial alienígena algumas horas mais tarde. Tan fez uma careta. Jenny riu. Você quer dizer infringindo leis e nos metendo em problemas? Claro. Disse ela, socando de brincadeira o braço metálico de Tan e esfregando sua mão para aliviar o impacto. Quando falei que você ia ficar me devendo uma, eu não fazia ideia. Tan ergueu uma sobrancelha. Considero que estou pagando você de volta só por não raptar sua pilota. A Trisha é o máximo e estou inconformado em ter que deixar ela voltar com a sua nave. Jenny encolheu os ombros e lhe ofereceu um sorriso travesso. Nada mal para uma nave científica e lenta, né? Tan lhe respondeu com um murmúrio evasivo. Bem, aproveito o tópico para perguntar em qual nave eu devo embarcar. Disse Eri. Você vai a algum lugar? Perguntou Jenny, confusa. Se o Eri for com vocês, a sua história tem mais credibilidade. Explicou Tan. Preparamos uma carga falsa nesse meio tempo. Descarregaremos no entreposto que tinha sido combinado previamente para que você possa conseguir a documentação certinha e depois voltamos para cá. Eu vou sozinho porque a minha equipe é necessária aqui. No entanto, politicamente falando, eu sou a cara do projeto e minha assinatura deve servir como prova suficiente. Disse Eri. Jenny ficou sem saber o que dizer, escolhendo as palavras, e se certificou de que sua expressão facial transmitisse sua admiração. Por fim, disse, olhando para Tan. Eu não disse que você era bom de inventar umas lorotas e engabelar as pessoas? Olha, tenho que admitir, me impressionou, agora. Vou tomar isso como um elogio. Retrucou Tan, cruzando os braços, um sorriso em seus olhos. Foi um elogio. Disse Jenny rindo. Ela pegou a mão de Eri entre suas duas. E Eri, sempre que quiser entrar em minha nave será muito bem-vindo. Você é de uma infâmia espetacular nos círculos científicos. Será uma honra absoluta levar você até o entreposto e escrever um relatório sobre isso depois. Eri sorriu conspiratoriamente. Bom, já que estamos acertados, podemos ir. Disse Tan. Quanto mais cedo formos, mais cedo chegamos. Produtiva, mas curta. Disse Jenny, ecoando a primeira conversa que tiveram. Produtiva, mais curta. Concordou Tan. Tempo presente. Jenny e Tan fizeram a última curva com dificuldade, se segurando aos corrimãos de segurança para evitar serem brutalmente arremessados com os solavancos. Trisha, status. Comandou Jenny. Capitães. Os Akka voltaram e trouxeram companhia. Ela disse, entre dentes e se agarrando aos controles. Eles e os Gutula parecem ter decidido que os nossos destroços são boa decoração para o campo de batalha. Estou tentando despistá-los, mas... Outro solavanco estremeceu a nave. Droga. Eles conhecem usos táticos muito interessantes para ângulos de 90 graus. A propulsão não está das melhores. Sala de máquinas. Qual é o estado dos motores? Perguntou Tan pelo comunicador, prendendo seu cinto de segurança. O motor superluz não vai bem.
Respondeu Greg. Seguins, precisamos de uma parede de contenção. Ele ouviu Becca gritar ao fundo. Estamos sob luz? Perguntou Jenny. Ainda não, mas, se não pararem de atirar em nós, a gente vai ficar. A gente tem 60%. Becca praguejou. Os capitães conseguiram ouvi-la começar a gritar uma instrução quando a comunicação foi cortada. 60% não vai ser bom o bastante. Exclamou Trisha. Essas naves já são mais rápidas que nós ao máximo da nossa capacidade. Não vamos conseguir correr. Nossas armas não vão fazer muito estrago, também. Maro. Chamou Jenny pelo comunicador. Se você tiver algum milagre na manga, agora é a hora. A caminho da sala de máquinas, capitã. Houve mais um solavanco e uma luz vermelha se acendeu em um dos painéis. Capitã, estamos sob luz. Cortou Greg pelo comunicador. Estamos à deriva. Exclamou Trisha. Não consigo manobrar. Tan e Jenny se entreolharam. O pânico estampado em seus rostos, tentando desesperadamente formular um plano. Capitães. Chamou uma voz fina pelo comunicador. A voz de Cora. Jenny registrou. As naves lançaram torpedos de curto alcance. Informou Trisha, sua voz falhando em seu desespero resignado. O casco não vai aguentar. Impacto em 5, 4, 3. Preparar para impacto. Gritou Tan pelo comunicador. Um instante se estendeu em uma eternidade. Jenny, enquanto se agarrava aos braços da cadeira de comando, contou mentalmente cada um de seus tripulantes, um a um, memorizando os rostos que iriam morrer, esquecidos no espaço, seu coração palpitando no fundo da garganta. Tan, seus dentes cerrados, imaginou, com um gosto amargo na boca, a raça humana terminando com eles, sua melhor opção de sobrevivência serem resgatados e vendidos como escravos em algum setor da galáxia. Mas o impacto nunca aconteceu. Mas o quê? Capitães. Os escudos estão aguentando? Disse Trisha, incrédula, e soltou uma exclamação muda. Estamos com defesas a 150% da capacidade. Capitães. Chamou Cora novamente, sua voz ecoando pelo alto-falante da sala de comando. Isso não vai durar muito tempo e vai sacrificar o motor. Mandei evacuar os decks externos. Vocês têm que utilizar a vantagem para chegar na Coração Dourado. Cora. Como? Jenny sacudiu a cabeça. Podia perguntar os pormenores depois, se sobrevivessem. Estamos sob luz. Não vamos chegar a tempo na Coração Dourado. Vocês vão sim. Disse Cora, soando um pouco exasperada. Já vi vocês fazerem isso antes, na realidade que eu apaguei. Se evacuarem os dormitórios e os laboratórios externos, vão poder diminuir o tamanho dos escudos e interligar os motores para que o motor de impulso subluz empreste força ao superluz. Esse é o plano mais absurdo que eu já ouvi na vida. Vamos mutilar a nave. Disse Jenny. O plano é seu. E eu já vi ele funcionar. Capitães. Apelou Cora. Vocês têm que decidir. Eu não posso fazer isso sozinha. A nebulosa é sua melhor opção. Vocês vão perder pedaços da Compass, mas ninguém morre hoje. Jenny hesitou por uma fração de segundo. Trisha, trace uma rota para a Coração Dourado. Disse ela determinada, desprendendo o cinto de segurança e se levantando de um salto. Trisha olhou para Tan como se pedindo autorização. O capitão da Valiant se levantou de sua cadeira também. Estou ciente de que é um plano péssimo, mas é o único que temos. Disse Jenny. Não precisa vir comigo. Esse plano é uma loucura total e completa e vai acabar nos matando. Disse Tan. É claro que eu vou com você, somos um time. Trisha, você ouviu a capitã, pisa fundo. Sim, senhores. Jenny e Tan correram corredor abaixo e Tan tirou o comunicador. Evacuem os setores externos, agora. Ordenou ele pelo comunicador. Todo mundo que estiver em um dormitório ou laboratório nos próximos 2 minutos vai morrer queimado e, não, eu não ligo para o destino do seu único par de botas. Sala de máquinas. Chamou Jenny. Espero que estejam vivos, porque vamos precisar de vocês. Me coloque no alto-falante local, não temos tempo para explicar 2 vezes. Jenny explicou o plano apressadamente. Entendido. A gente está fazendo. Disse Becca. Greg, alguma objeção? Questionou Jenny. Objeto a estar aqui escolhendo entre morrer agora ou morrer depois e não em uma praia tomando limonada, mas podemos discutir isso em outra ocasião. Disse ele, entre dentes, parecendo estar fazendo força em alguma coisa.
Alas externas evacuadas, capitão. O chefe da segurança informou a Tan. Preparem-se para a turbulência. A voz de Tan ecoou pelos alto-falantes. Pode mandar bala, Greg. Disse Jenny. Isso não vai ser bonito. Disse ele. Segurem-se. Flashback. A história de como Jenny e Tan se conheceram. Parte 4. Capitã, tem alguma coisa errada. Informou Trisha pelo alto-falante, sua voz trêmula. Não. Não estou captando comunicação planetária. Trisha exibiu a imagem em um dos monitores e, por um segundo, Jenny abriu a boca para perguntar o que ela queria dizer, para então fechá-la, emudecida. Não podia estar vendo corretamente. Sentiu uma necessidade cômica de limpar os óculos. Pelos pioneiros, Ouviu Eri sussurrar ao seu lado. não. Não é possível. Havia algo no espaço, pouco antes de onde a estrela do sistema deveria ter estado. Estava destruindo tudo que se atrevesse a se aproximar, rasgando naves inteiras com algum tipo de energia. A colônia celeste, concentrada em grande parte na estação espacial mais próxima, ardia em um fogo sem oxigênio. Ao seu redor, destroços de naves celestes se acumulavam em nuvens, naves dispersas abatidas sob fogo alien, encurraladas. A superfície do planeta humano, derrubado de sua órbita, esfriava em um grito silencioso, sob um céu colorido de desastre. Contate o Capitão Wright. Disse Jenny. Ele já está nos chamando. Disse Trisha. Solte a âncora. Disse Tan, seu rosto tenso aparecendo em um canto do telão. O que vai fazer? Perguntou Jenny. O que acha que vou fazer? Vociferou ele. Essa é uma nave com capacidade militar, vou socorrer meus compatriotas. Jenny pensou rapidamente, arregalando os olhos quando chegou à sua conclusão. Não. Disse ela. O quê? Redarguiu ele, seu rosto vermelho, confuso e enraivecido. Isso não foi um acidente. Temos sorte de não termos sido notados ainda. Tem mais espécies aqui do que consigo contar olhando. Se ficarmos, vamos ser mortos. Disse ela, rapidamente. Então a gente morre defendendo nossas colônias. Teimou Tan. Nossas colônias morreram antes de nós. Gritou Jenny. Logo os abutres vão começar a chegar e, se não sairmos daqui logo, seremos só mais uma carcaça. Ainda podemos salvar nossas tripulações, mas você precisa dar a ordem. Em sua nave, Tan cerrou os dentes e se agarrou ao console, sua mão não mecânica tremendo. Sua tripulação olhou para ele, sem saber o que fazer. Tan? Questionou Becca, sua mão parando de forma reconfortante sobre a de seu capitão. Capitão, uma nave. Exclamou Ida. Um tremor varou a Valiant antes que pudesse terminar a frase, jogando metade da tripulação pelos ares de forma brusca, como pinos de boliche. Becca pousou com um baque surdo sobre um corrimão e não se levantou. Becca. Exclamou Ida, e então, lembrando-se de sua situação, disse. Tan, os escudos estão falhando. Nos tire daqui, Ida. Disse ele e Ida, socou alguns botões no console e recebeu um choque de volta, tirando sua mão bruscamente. A nave se pôs em movimento, mas não havia ninguém ao leme. Capitã, eles estão com problemas. Disse Trisha, seus dedos trabalhando desesperadamente no console. Sua nave está danificada e parecem que estão perdendo o controle da direção. Jenny vasculhou sua mente, seus dedos se enterrando em seus cabelos, puxando-os de sua prisão em um coque. Eri se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Fique calma. Você já tem a solução. Jenny foi tomada por uma tranquilidade que não era sua, como se por um instante pudesse ter certeza de que tudo acabaria bem. Capitão. Chamou ela pelo comunicador. Podemos transferir o sistema de navegação da Valiant para a Compass, mas vai ter que confiar em mim. Seus sistemas estão danificados, mas seus motores estão inteiros. Faça o que tiver que fazer. Respondeu Tan resignado, desaparecendo do painel. Greg, precisamos de um milagre. Disse ela pelo comunicador, explicando a situação o mais rápido que podia. Farei o meu melhor, capitã. Se eu sobreviver, você me deve uma. Diga a Valiant para desligar os painéis de navegação. As naves deslizaram pelo espaço, aos solavancos e sem freio, grudadas uma na outra desajeitadamente. Tan, sua nave está segurando aí? Perguntou Eri,
Sua testa franzida em preocupação, Tan lhe respondeu com um palavrão. Jenny, eles vão precisar de cuidados médicos. Observou Eri. Trisha, estamos sendo seguidos? Indagou a capitã. Não. Disse ela. Pelo menos isso. Outras carcaças mais interessantes. Resmungou Jenny baixinho. As naves começaram a perder velocidade. Estou no controle. Constatou Trisha. A gente não está em condições de tratar a tripulação aqui. Disse Tan, reaparecendo. Minha nave está sendo rasgada aos poucos. Pare para a gente transferir os feridos. Trisha espiou por cima do ombro, e Jenny assentiu com a cabeça. As naves desaceleraram gentilmente até, por fim, pararem. Não podemos voltar nem para olhar. Disse Jane a Tan quando o último ferido foi transferido a Compass via malabarismo das cápsulas de escape. Tan assentiu com a cabeça. A gente está por nossa conta. Disse ele, com uma pausa melancólica. E então acrescentou, repentinamente. E minha nave vai precisar de reparos e minha chefe de maquinário está inconsciente. Parece que vamos precisar estender nossa parceria. Disse Jenny. Vou mandar o Greg dar uma olhada. Não se engane, Sky. Avisou Tan. Só porque você ficou com a nave em melhores condições não quer dizer que vou deixar você mandar na minha. Não se esqueça de que eu tenho as armas e o motor. E eu tenho os médicos e equipamento. Redarguiu ela, defensivamente. Nenhum dos dois vai chegar muito longe sozinho. As coisas estão prestes a ficar bem ruins e não faremos nenhum favor às tripulações se começarmos a brigar. Somos um time, agora. Ela estendeu as mãos e colocou-as sobre os braços de Tan, num aperto firme e reconfortante. Tan, confuso por um instante, retribuiu o gesto relutantemente. Somos um time, agora. Concordou ele. Tempo presente. Quando os capitães adentraram a ala médica, entre os droides e os feridos que chegavam, Cora os esperava impacientemente. Estou tentando entender como você ainda não deu no pé. Disse Tan. Eu falei que esperava a decisão de vocês. Disse ela teimosamente. Vamos combinar isso logo. Jane ergueu as sobrancelhas. Você sabe que o motor não vai aguentar depois que chegarmos à nebulosa, então. Disse ela. Cora deu de ombros. Mesmo se aguentar, vocês vão para onde? Todas as espécies aqui sabem onde vocês vão estar dessa vez. Vão ficar de olho no setor nas próximas horas, então a melhor opção é esperar a poeira baixar na nebulosa por um tempo, para que eles pensem que vocês estão mortos. Bom, você disse que a gente precisaria da sua ajuda. Disse Tan. A gente precisa da sua ajuda. Qual é o plano? Só temos algumas horas. Cora ergueu sua caixa. Vocês só têm algumas horas. Tá quase sem bateria, mas ainda é o bastante para me levar embora. Disse ela. Ela funciona como uma máquina do tempo, mais ou menos, então posso comprar um pouco de tempo para vocês. Vou e, quando voltar, trago equipamento para construir um motor melhor que consiga alimentar os escudos. Para vocês vai parecer que eu fui e voltei em um instante. Jane franziu o senho. Não vou fingir que entendi muito bem o que você acabou de dizer. Se deixarmos você ir, como vamos saber que você vai voltar? Disse ela. Vocês vão ter que confiar em mim. Disse Cora. Tan e Jane se entreolharam. Não acho que temos outra escolha, agora. Espero que saiba o que está fazendo. Concedeu Tan. Eu também. Concedeu Cora. Não demore. Suplicou Jane. Nossa tripulação depende de você. Cora sentiu e, com mãos trêmulas, ligou sua máquina. Uma fenda apareceu no meio da enfermaria, invisível e silenciosa, e os capitães da Compass observaram, espantados, a menina em que depositavam suas esperanças desaparecer por ela, lançando um último olhar, trêmulo e inseguro, para trás. Esperavam que sua confiança não fosse desperdiçada. Por favor, deixe seu gostei e se inscreva para mais audiolivros.